Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Esclarecendo os Fatos, aqui da Focus TV. Eu sou Ronaldo Martins e desde já quero te agradecer pela sua audiência. Seja muito bem-vindo. Olha, o programa de hoje está imperdível. Vamos falar sobre as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal que impactaram diretamente no Poder Judiciário. E para falar sobre isso, para comentar, debater sobre as decisões, eu recebo aqui o advogado e cientista político Elson Ribeiro. Ele que tem uma ampla experiência aí na área da advocacia, do direito. Doutor, muito obrigado por ter aceito o meu convite. É sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Satisfação, Ronaldo, em voltar aqui, bater papo com você, participar dessa vez do Esclarecendo os Fatos. Uma honra. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite. Recebi o senhor aqui, né, ano passado, Sim, outro programa, né, no Política em sim. Foco. E o Agora bate-papo sempre descontraído e é agradável, sempre né? uma honra É isso. recebê-lo aqui. Doutor, então vamos falar sobre essas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. A primeira diz respeito sobre o fim da aposentadoria compulsória, né, para magistrados que cometem ali faltas graves, né. E a segunda, a chamada limitação aos chamados penduricalhos. Doutor, 2 decisões importantíssimas, né, que geraram muita repercussão. A gente vai durante o nosso bate-papo, vamos detalhar bem Sim. sobre cada uma, mas queria iniciar o nosso bate-papo, sabendo do senhor, de forma geral, sobre essas 2 decisões. Qual o impacto delas, doutor, para o nosso poder judiciário, para o nosso país de forma em geral? Ó, vamos lá. Se você pegar a história brasileira, você vai ver que, não diferente da história de outros países, privilégios sempre foram dados a uma determinada classe. Eu vou citar um exemplo lá do século XVIII, tá? Eu vou de Jean-Jacques Rousseau. Olha o que o Jean-Jacques Rousseau escreveu numa das obras dele que eu admiro muito. O título da obra é Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens. Lá nessa obra, o Rousseau dizia assim: as leis são úteis e boas para os que têm posses, elas são nocivas para quem nada tem. Isso século XVIII, 1730, por aí. As leis são úteis e boas para quem tem posses, são nocivas para quem nada tem. Quando a gente pega a história brasileira, você vai observar que sempre uma determinada classe teve alguns privilégios, então as leis eram úteis e boas para elas, né? Para quem nada tem, para uma pessoa que não é letrada, fica difícil, né? Ainda que vivamos numa república que se autoproclama democrática. Aí, o que que ocorre? Já saindo do Rousseau, chegando mais próximo da atualidade, você vai observar que o poder judiciário, ele chegou a ser estrangulado durante a ditadura militar, porque o magistrado, não importa qual, não importa de qual instância, dava uma decisão que era contrária ao dono do poder, ao ditador, ele era afastado, ele era cassado, ele era e aí, hã, veio a Constituinte, e eu chamo a atenção para quem está nos prestigiando, Ronaldo, eu já tive a honra, o privilégio foi estudos, né, de ler algumas, no plural, constituições mundo afora, eu diria que mais de 50, tá. Olha só, É, 50 eu constituições. acho que mais, Ronaldo, mais. E aí o que que ocorre? Nenhuma delas eu lembro, eu acho que o Brasil é a única que tem a OAB. Tenho muito orgulho de pertencer à OAB. Mando um abraço aqui para o meu presidente Jean Cleuta. Tenho muita honra. Lá eu presido a Comissão de Relações Internacionais, ao lado de valorosos colegas, mas nenhuma Constituição, mundo afora, vai ter uma entidade de classe no seu interior. A OAB está na Constituição brasileira. Então, após 88, houve um engrandecimento do poder judiciário e de todas as carreiras que gravitam em torno do poder judiciário. O Ministério Público teve uma ascensão imensa, a advocacia, os cursos jurídicos começaram a ser enaltecidos. Isso tem data de remarque. E o salário também. Se você pegar e for analisar como é que era o salário de um ministro, de um desembargador, de um juiz de direito em 1980.
E compara agora, houve um ganho, houve. Então, a Constituição trouxe um ganho para o Poder Judiciário muito grande e para as profissões jurídicas que gravitam em torno do Judiciário. Chegamos a um momento, Ronaldo, que eu não tenho dúvida, eu topo uma aposta com você. Nós vamos sair às ruas, vamos perguntar, e olha, a Copa acabou de acabar, né? A Sim. gente vai perguntar aleatoriamente, a gente vai escolher 101 pessoas e vai dizer, olha, escala o time da seleção brasileira e escala os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu aposto com você que eles vão acertar mais quem são os ministros do que quem era da seleção. Então, o judiciário está altamente mediatizado. Nós temos a TV do judiciário, a gente vê, e num país como o nosso, que prima pelo Estado Democrático de Direito, cada vez mais as decisões judiciais vão ser importantes, né? E aí, atendendo a questionamentos outros, que não foi do judiciário, o Supremo Tribunal Federal acabou tocando em algo muito delicado, que é o privilégio de penduricalhos, que são assim chamados, e a questão das faltas graves dos magistrados, eles serem punidos com uma aposentadoria compulsória. Isso significa o quê, os dois? O primeiro é que, o magistrado cometia um erro gravíssimo. Ele vendia a sentença dele, ele era corrupto, ele estava trabalhando já há 30 anos. Um exemplo, tá? Opa, chegava a exercer um juiz, então vai ser aposentado agora com os vencimentos proporcionais integral. Era essa a punição. Difícil alguém da população que não seja potentado concordar com isso. Imagina você, Ronaldo, se comete uma falta grave, você não, que é uma pessoa ilibada. Alguém, um jornalista que cometa uma falta grave, a punição dele, o veículo de comunicação vai dizer: olha, você vai ser aposentado com o teu salário. Ele vai ser demitido, pô. Tchau e benção, entendeu? E aí, se você me perguntar, mas tinha ilegalidade nisso? Não, nenhuma ilegalidade. E a questão do direito e da moral é debatida há 2000 anos. Os romanos já se preocupavam com isso. Tem até uma frase, eu vou traduzir, tá? Que diz assim: non homine quod licit honestum est. Nem tudo que é lícito, que é legalmente aceito, é moralmente aceitável. Então, está na lei que o magistrado, se cometeu uma falta gravíssima, ele será aposentado com os vencimentos proporcionais ao tempo que ele trabalhou. Se ele já tiver um determinado número de anos, ele é aposentado como. Então, seria punição ou seria um prêmio? Entendeu? E é isso que chegou ao judiciário e o judiciário decidiu que não vai ser dessa forma. É claro que para os maus magistrados, isso é péssimo. Os bons magistrados, que no meu entendimento é a grande maioria, concordam, dizem: "Pô, normal isso", né. Esse é o primeiro ponto, tá. Sim. Doutor, o senhor tocou aqui num ponto que, acredito eu, era visto pela maioria da população como uma injustiça. Claro, não Como o tem como. senhor mesmo falou, para quem está em casa acompanhando, via um juiz, doutor, a gente está falando do mais alto grau, podemos dizer assim, Sim, do funcionalismo público, um sim, juiz sim. responsável por decidir a vida de centenas de pessoas, tá ali na mão do magistrado a É, decisão de decidir isso. Doutor, ele envolvido, vamos deixar claro também, doutor, sempre, depois que averiguado, né, seguido o devido processo sim, legal, perfeito, perfeito. comprovado, Como tem que ser para todo mundo, com tá. certeza, Hã. comprovado que esse magistrado, doutor, estava ali, incorreu, vamos dizer o português claro, doutor, em crimes, ir Sim, para casa, doutor, aposentado. aposentado, Sim, receber vencimento integral pelo sim, resto da vida. sim. Acredito eu, doutor, Olha como Rousseau. de uma loucura tão grande, doutor, não sei se eu estou me exaltando Não, não, aqui, não. Ó, mas deixa eu falar uma coisa, Ronaldo. Eu costumo dizer que quem tem dignidade, como é o teu caso, fica indignado.
entendeu? Indignado, o senhor tocou na palavra Sim, certa. quem tem Eu dignidade, porque você é uma e pessoa digna, como a grande maioria da população, não vai bater palmas para isso. Eu volto a salientar, eu entendo que a grande maioria dos magistrados são pessoas dignas, corretas, né, e a grande maioria não concorda de ver o seu colega corrupto, ladrão, ser aposentado com vencimento integral. Isso é loucura. Olha como o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu lá em 1700 e pouquinho, talvez 1600, no final do século XVII, começo do século XVIII. Olha, ele escreveu isso: "As leis são úteis e boas para os que têm posses, são nocivas para quem nada tem". Olha aí como o Rousseau está presente ainda. É loucura, mas e é a realidade. e é isso, doutor, aqui a gente está num bate-papo aqui, doutor, mas além de eu ser jornalista, eu trago a minha visão como Sim. cidadão, como a gente estava comentando, a pessoa que vê isso, doutor, doutor Elcio, claro, né, assim, observava de casa uma injustiça. Então Imagina o topógrafo do jornal. O repórter do jornal, ele trabalha lá naquele jornal há 25 anos, ali, e ele vai furtar equipamentos do jornal. Amigo, é justa causa, tchau e bênção. Quando é um magistrado que comete um erro grave, aposentado com vencimentos proporcionais, vencimentos integrais, ele vai para casa. Então e não tem quem aceite isso, e aplauda. Quer dizer, quem aceite vai ter sempre, mas a grande maioria da população não vai bater palmas para uma e atitude dessa. e doutor, por isso que é tão impactante essa decisão do Supremo Tribunal Federal, deixando claro, primeira turma do Supremo Tribunal Sim, Federal que deu essa decisão. sim. Por isso que ela é tão impactante, doutor, depois de tanto tempo, nada É, se ao que eu observava, não havia nada de debate sobre isso, doutor, pelo menos ó, no meu, eh, eh, no meu meio, a no gente meio do fala isso, ri até, pô, olha só, olha o prêmio que ele vai ganhar, demorou né. tanto, doutor, para essa decisão sair. Eu diria que antes tarde do que nunca, né, mas que é vergonhoso, sem a menor dúvida. E tem outros privilégios, não só da magistratura, de outras classes, inclusive da minha, enquanto advogado, que você diz: "Pô, não sei se isso é republicano". Uma república deve pautar que todos os cidadãos que nela vivem tenham um tratamento igual, entendeu? Isso que é um tratamento republicano. Então, quando você vê privilégio para alguém, baseado em quê? Tudo bem que é uma profissão de extrema importância, nobre, mas atua de jornalista também é o sujeito que é professor, acho que é uma profissão talvez a mais bonita que tem, porque ensina a todos, né, e não tem esse tipo de privilégio, né. Sempre deixando claro, é um assunto muito sensível isso, né, doutor? Sim. E sempre deixando claro, doutor, que aqui eu particularmente não sou contra a classe da magistratura, Não, pelo muito con pelo sim, contrário, sim. devemos E apoiá-los, eu salientei que a grandíssima maioria maioria sim, são pessoas honestas, probas, preparadas. sim, Não, com certeza, sim, doutor. Sempre deixando claro isso, que é é, um assunto muito sensível essa sim, questão, né, doutor? sim. Tanto do fim da aposentadoria compulsória, como a limitação dos chamados penduricalhos, que a gente vai já debater Já, sobre já, ele vamos lá. também. Começamos pela primeira. Sim, Eu acho que a primeira choca muito, sim, né, doutor, choca muito. é como a gente estava comentando, né, doutor, no e é interessante salientar isso, é que partiu do Supremo Tribunal Federal, não foi nem o nosso próprio Congresso que, É, apresentou um projeto de lei, não, doutor, aí sim. para seguir todo o trâmite legislativo, É. né, e ser aprovado e colocar fim a isso. É porque o Congresso também é repleto de mordomias, né, então, às vezes é melhor não mexer muito nisso. Os os parlamentares têm verba de gabinete, verba disso, verba paletó, verba daquilo. Mexe nisso não, deixa como tá para ver como é que fica. E É do isso. e doutor, na sua avaliação, esse modelo anterior contribuía para aumentar a sensação de impunidade perante a sociedade? Ó, eu vejo que, alguém que a sociedade como um todo, se você for fazer uma análise, bem acurada, você vai ver que não tem 10% da sociedade que foi até as barras dos tribunais. A maioria não vai.
Eu não sei se você já teve numa corte de justiça? Não, Você não respondeu? cheguei a não. Pois é, você é uma espécie que a gente pode dizer que representa a maioria. A maioria da população nunca foi a um tribunal responder a um processo. Agora, eu imagino, então ele acaba não tendo essa noção do que está sendo cometido. Agora, eu imagino alguém, uma pessoa, ele era parte num processo. E lá nesse processo tinha um juiz corrupto. E foi mostrado a corrupção dele de forma mais grave possível. E essa pessoa, que é parte, se viu lesada por aquele magistrado e sabe que a pena dele é ele estar em casa de pijama recebendo integralmente. Essa pessoa não tem como aplaudir, ela deve ficar com ódio, ela vai desacreditar na justiça, né? Com Mas lembrando que não era fruto do judiciário, era uma lei, a lei que determina isso. E doutor, nesse Olha lá, os 2000 anos atrás que eu falei, é lícito, era lícito, mas honesto não dá para ser, né. nesse cenário todo, acabou de também, em meio a tudo isso que a gente está comentando, teve um desembargador da Justiça Federal lá no Rio de Janeiro, que também foi preso recentemente por decisão do ministro Alexandre de Moraes, por supostamente estar envolvido ali com crime organizado, né? Esse caso envolvia o presidente da Assembleia Legislativa. Olha que louco! Parece Sim, que a gente está é, falando aqui é, até um sim, filme, né, doutor? verdade, Ronaldo. Envolvendo o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, um deputado estadual da casa também, né? É, E supostamente esse desembargador, ele estaria ali articulando no judiciário, né, esse envolvimento, né, facilitando as coisas, né. facilitando as coisas. E foi a primeira vez, doutor, que eu vi na minha vida um magistrado ser preso e ir cumprir pena não, né, ir para cadeia pública por decisão do É, ministro Alexandre de Moraes. Então, essa prisão também, doutor, deu um, assim, pra gente que acompanha tudo que envolve o mundo judiciário, foi um alerta, né, um sinal de que a impunidade também pode ser combatida. Ronaldo, eu particularmente não celebro prisão de ninguém, né, e eu digo que a prisão tem que ser sempre a exceção, a regra tem que ser a liberdade. Mas se você olha, você está chamando um caso que foi emblemático. Se você fizer uma análise histórica, você vai ver que a prisão no Brasil, ela cai de encomenda para pobre, para preto, entendeu? Para as prostitutas, ela cai de encomenda. Quando é o colarinho branco, é prisão domiciliar, a pessoa, usa uma tornozeleira. Então, quando a gente vê um magistrado ir pra cadeia, eu já vi outros, não foi o primeiro, eu já vi. Raríssimo, não é Raríssimo não é não demais, não é se né. você fizer um censo penitenciário no Brasil, você vai se espantar. Quem está na cadeia são pessoas que não têm o ensino fundamental. Eu diria que é mais de 90%. Aí os outros 10%, e a gente sabe que o colarinho branco, crimes de potentados existem, mas não estão na cadeia, tem bons advogados, conseguem, às vezes, corromper, pessoas do judiciário, às vezes pagar um bom advogado que os defenda e, aquela ideia do bandido bom ou bandido morto, só para o bandido, o larápio rastaquera, porque quando é alguém potentado, é rapidamente, não, tem que ser humano, a prisão tem que ser em casa, tem que ser. É isso. Mais uma vez, eu volto com a frase lá do Jean-Jacques Rousseau. A lei é sempre boa, muito bacana para quem tem posses. Para quem não tem, ela é nociva, ela é cruel. E Elson, esse é um assunto que mexe diretamente com o senhor, né, que o senhor é advogado, Sim, sim. presidente da comissão, né, De relações internacionais, da sim, OAB. sim. E em tudo isso que a gente está discutindo, doutor, além dessa questão que anteriormente o magistrado, né, comprovadamente, a gente sempre tem que deixar claro essas palavras, doutor. Sim, Comprovadamente ali.
condenado, E isso como deveria ser para todo o mundo, devido com o processo devido legal, processo legal, o direito à porque o defesa, a ampla Brasil, defesa, o tal qual, contraditório. perfeito, perfeito, Ronaldo, o Brasil, tal qual todos os países que se autoproclamam democráticos, o princípio da inocência tem que primar sobre todos os demais. Então, para a pessoa ser considerada culpada, e eu concordo com isso, tem que transitar em julgado a sentença penal condenatória. Enquanto isso, ele goza do princípio da inocência. É por isso que eu digo, eu não celebro a prisão de ninguém, não. Para mim, a liberdade tem que ser celebrada, a prisão não. Mas existem pessoas que, por conta de um comportamento nocivo à sociedade, eles têm que ser eh, detidos, né? Não dá para conviver com a E sociedade. doutor, onde eu quero chegar? Depois de comprovadamente tudo ali explicadinho, direitinho, esse magistrado, vamos falar não apenas do magistrado, esse promotor, essa pessoa ali que tem um cargo alto na elite do funcionalismo público, dos três poderes. Doutor, além de não receber aposentadoria compulsória, esse magistrado deveria cumprir pena em Sim. regime fechado, não é, doutor? Normal, dependendo E, da gravidade do que ele cometeu, e igual é o que eu falei, e é nesse igual ponto a que eu quero, todas as outras e pessoas, é pô. nesse ponto que eu quero chegar, doutor. Como era anteriormente, era uma coisa tão louca, doutor, que o magistrado ia para casa receber vencimentos, como se nada tivesse acontecido. Sim, Mas não, essa pessoa deveria estar cumprindo pena em regime fechado, claro, sempre sim, com as devidas regras, né, sim, com que cabe um certeza. Para magistrado, todo mundo, né? para todo Regras para mundo. todo mundo. E é isso que eu acho tão histórica essa decisão do STF, ó, doutor. Sim, ela foi emblemática, mas eu gosto de tocar nessa tecla, viu, Ronaldo? Eh A grande maioria da magistratura é composta de pessoas honestas e não vai ser tocado por isso, né? Isso é para a podridão que tem em qualquer canto de qualquer profissão. Se você for ver, tem professores, médicos, dentistas, farmacêuticos, contadores, bancários, metalúrgicos, que têm comportamento desviante, né? Sim. Mas a grande maioria não. A grande maioria da população tem um comportamento decente, ilibado, Claro, como o senhor está bem pontuando, né, doutor? né. Sempre deixando claro, gente, para a chamada banda podre, Banda né, podre, doutor? sim, Sempre deixando claro isso. Para vocês que nos acompanham, é. muito obrigado pela sua audiência. Esse é o Esclarecendo os Fatos. Entrevista aqui imperdível, um bate-papo muito legal aqui com o Dr. Elson Ribeiro. Estamos falando sobre essas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, sobre o fim da aposentadoria compulsória e a limitação dos chamados penduricários. Doutor, só para encerrar então esse nosso Primeiro ponto, primeiro né. ponto, né, que a É. gente está discutindo. Então, doutor, com essa nova decisão do STF, o que que a gente pode esperar agora, né, do Poder Judiciário? Olha, eu particularmente espero, como eu falei, a maioria dos juízes são pessoas decentes. Eu adoraria que tivesse mais concursos até para a magistratura. Se você comparar o número de juízes em relação a processos, o Brasil é altíssimo. Outros países têm os juízes têm menos processos, significa que seria interessante ter mais juízes. E a banda podre, como você bem referiu, eu espero que seja extirpada de qualquer profissão, inclusive da magistratura também. Com certeza, que interessante esse seu Sim, posicionamento. E agora falando sobre a outra decisão do STF, sobre a chamada limitação dos penduricalhos, doutor. Doutor, essa decisão vale para os três poderes, sim, mas que também impacta o Poder Judiciário. E já sim. que a gente já está conversando, né, sobre a magistratura, doutor, como era anteriormente, né, muitos tribunais do nosso país, chegava ali o final do mês, muitos juízes ganhando mais de R$ 1 milhão, Tem casos, sim. casos, né, não tô gente, sempre são assuntos muito sensíveis, né, Sim, doutor? muito. E a gente sempre tem que pontuar isso, gente. Não é em todos os tribunais, tá, do nosso país. Casos, em alguns casos apenas,
tribunais pagando ali, doutor, final do mês, final do ano ali, mais de R$ 1 milhão. E como era a justificativa, né, doutor? Eram os chamados verbas. Olha, interessante esse nome, hein, eu não esqueço nunca. Verbas indenizatórias, né? Sim. Aí quando acumulava ali essas verbas diversas, o salário do magistrado chegava a mais de 1 milhão, dois Alguns milhões. casos, sim. E, doutor, essa decisão, outra decisão do STF, olha que como o nosso STF está trabalhando recentemente, hein, Alguns doutor? odeiam, né? Porque quando a decisão impacta na sua vida, as E, pessoas não e a gostam. gente pode discutir isso mais para Sim, frente, sim, porque uma hora sim. odeia, né? Mas É, olha que é. decisões que eu considero pontuais, legais da nossa Suprema Corte. Agora, doutor, o que que o Supremo Tribunal Federal falou? Depois de todo um processo, né, que colocou fim, a alguns privilégios, podemos Sim. dizer assim, né, e a partir de agora, os juízes, os magistrados vão receber apenas 35% do salário que eles recebem, né. Doutor, outra decisão impactante do STF que Ó, atinge diretamente o poder ó, judiciário. olha só, a gente vai voltar. Desculpa, parece até um monocórdio, né? Aquela pessoa que só fala a mesma coisa sempre. Mas eu vou voltar ao Rousseau, tá? As leis, o que que o Rousseau dizia? Jean-Jacques Rousseau, suíço, genebrino, lá no século XVIII. O que que ele dizia? As leis são úteis e boas para os que têm posses, são nocivas para quem nada tem. Tudo bem, vamos lá. Partindo disso, nossa Constituição determina que o teto de salário é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Que gravita em torno de R$ 46.000. Tudo Certo? bem? Sim, certinho. Eu garanto para você, Ronaldo, que 99% das pessoas que estão nos prestigiando nesse momento, que estão nos acompanhando, não ganham isso, tá? Não ganham R$ 46.000. Se você me perguntar, R$ 46.000 é um salário para ficar rico? Não é um salário para ficar rico. Com R$ 46.000, tu não vai ficar rico, tu vai viver bem, né? Se você comparar com grandes empresas, R$ 46.000 não chega nem a um salário médio. Se comparar um jogador de futebol, R$ 46.000 não é nem um bicho que ele ganha. Até aí tudo bem? Sim, com certeza. Agora, quando a gente compara com a realidade brasileira, R$ 46.000 é muito dinheiro, Com perto do salário certeza. mínimo. Se você pega, vamos lá pegar os três poderes, tá? Vamos pegar um assessor graduado da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, um, um funcionário público concursado, graduado do Supremo Tribunal Federal, do Itamaraty, eles estão distantes desses R$ 46.000, tá? Sim, Então, esse teto de R$ 46.000 toca normalmente o topo da carreira. E aí, o que que ocorre? Quando você recebe R$ 46.000, um advogado exitoso, R$ 46.000 não é nada para ele, pô. Ele pode ter um honorário de R$ 400.000, R$ 1 milhão, entendeu? com certeza. E aí, o que que ocorre? Alguns poderes, vamos pegar lá o poder legislativo, vamos pegar um senador, um deputado federal, ele recebe próximo a isso, ao teto, e ele tem direito de empregar vários servidores no seu gabinete, ele tem a verba de gabinete que ele vai pagar a esses servidores, ele tem Cotão, o cotão, ele tem muito, vai bem mais além. auxílio moradia. Auxílio moradia, auxílio paletó, tem várias coisas. Quando você for, se você somar isso, botar isso no papel, o salário de um senador, de um deputado, passa de R$ 100.000, entendeu? Sim, Se você computar isso. E aí a magistratura olha isso, e as funções públicas brasileiras que têm salários grandes, né? Eles olham isso, eles veem o governador, alguns prefeitos, o presidente da República viajar de jatinho, graça, está viajando para onde ele quer. Opa, eu também quero isso. Então vamos tentar ver se isso chega de outra forma.
Na verdade é isso. Então, um salário de R$ 46.000 é risível perto de um CEO de uma grande empresa. É risível. Mas, muitas vezes, ah, parte da magistratura não se conforma com isso e quer receber mais. Outro dia teve a fala de um magistrado que falou: "Olha, pelo que eu trabalho, R$ 100.000 é pouco", entendeu? Não, mas só que tem um teto, né, tem um teto que a Constituição determina. Aí, num primeiro momento, o que é que são os penduricalhos? Além desses R$ 46.000, você vai ter algum tipo de benefício, né. E aí vai somando esses benefícios, quando você vai ver, como você salientou, existem casos no Brasil, não são muitos, mas existem, de que esses benefícios somados chegam a 200, 300, 500, R$ 1.000.000 por mês. E a decisão do Supremo é: não, o limite é o teto, quem está além disso não pode mais receber. Aí, olha lá o Rousseau que eu falei, tá, pessoal? Está parecendo um monocórdio, mas só para lembrar, o próprio Supremo teve um entendimento que os chamados penduricalhos, além desses, o teto do salário, 46.000, tudo bem? Uhum. Mas pode ter penduricalho desde que não ultrapasse 35% 35%, disso. isso. E eu, É isso, ainda tem os sim, sim. penduricalhos, né? Eu trouxe aqui, gente, como é um assunto muito sensível, doutor, É, muito eu sensível. trouxe aqui todas as informações para passar para vocês que nos acompanham. Doutor, Ronaldo, desculpa só enfatizar algo, sim. tá? Eu diria para você que está me acompanhando, se você nos acompanhando, né? Se você vislumbrar um juiz de direito, um delegado de polícia, um promotor de justiça, não importa qual função pública, ostentando riqueza, tem algumas opções aí. Número um, ele herdou. A família era rica, ele herdou, está ostentando riqueza, tá? Número 2, ele tirou na loto, a gente não sabe. Ele acertou na loto aí, na Mega Sena e tal, e está ostentando riqueza. Número 3, tem algo errado. Não dá para fugir daí, tá? Porque é uma profissão de excelência do serviço público, ainda que no direito administrativo, alguns autores dizem que não são servidores públicos, são agentes políticos. Nem isso as pessoas estão contentes de. Ou seja, quem trabalha no judiciário, um juiz, por exemplo, ele seria um agente político, né? Ele não seria um servidor público, mas é pago com o erário público, né? E, E e- aí, é isso, as pessoas às vezes não estão contentes. Ele não vai ser milionário, não vai ser rico com R$ 46.000 por mês, quer mais e o senhor, e vem. e o senhor pontuou muito bem, doutor, quando o senhor fala que quem está impondo isso não é eu, é o senhor, não é o Abraão, é a Constituição Federal que Sim, fala sim. que o teto é o salário de um ministro da Suprema É, Corte. sim. Doutor, do jeito que Agora, tá, imagina. não, vamos lá. Do Vai lá. jeito que tá, eu, Ronaldo Martins, sou o primeiro a defender a classe da magistratura, que a gente tem que pontuar. Estudaram a vida toda Sim, para passar no concurso público, sim, para estar no lugar onde está, na cadeira que está, e isso deve ser vangloriado, sim. certo? Rece- Assim como um psicólogo que fez o Com concurso e certeza, passou no com concurso público certeza. também, né? Recebendo O- Recebendo o que manda não é eu, não é o senhor. É a Constituição sim, Federal, que é R$ 46.000. Quando ele vai fazer o concurso, doutor, ninguém melhor do que ele próprio que sabe que é isso que ele vai receber durante sua carreira, não é? sim, sim. É, é, a gente vai discutir isso ainda. É claro que com alguns, podemos dizer, benefícios aqui, outro ali, e ele vai ter, claro, né, durante o seu trabalho. Agora, doutor, eu, Ronaldo Martins, não vou, de forma alguma, compactuar com isso. Juiz ganhando 2 milhões, 1 milhão, enquanto o trabalhador assalariado ganha R$ 1.600 por mês. Então, é É, isso que eu estou falando para o senhor, doutor. é, Quando o magistrado
o concurseiro, até então, né, vai fazer o concurso, ele já sabe disso, né, doutor? Ele já Sim, sabe do salário que ele vai ganhar. sim. Que não é para enriquecer. Não dá para ficar rico com 46 mil reais por mês. Não dá. E se ele quiser seguir Vai outra viver bem. profissão, como o senhor mesmo pontuou, um advogado, Sim, dependendo da causa, o sim, senhor sabe melhor do que eu sim, sobre isso, sim. ganha, Agora, vai ganhar numa causa o que o juiz vai ganhar a vida toda, podemos dizer olha assim. só, vamos aí devagar um pouco, vamos filosofar um pouquinho, Bora tá? aqui. Não, É, aqui eu só estou colocando as minhas sim, posições, eu como jornalista que acompanha durante muito tempo essas questões. Como um cidadão também, sim, doutor, reflete sobre o nosso país, é. sobre o nosso Brasil. Olha só, vamos lá. Bíblico até o que eu vou falar, né? E lá o direito romano também enaltecia. Vanitas vanitatum et hominas vanitas. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O ser humano, Salomão disse isso? não é o nosso Salomão aqui da técnica, não, mas Não. É isso aí é Salomão, né? bíblico, Mas é é. Salomão, não é isso? Ou seja, Deixa eu ver. a vaidade está ao nosso lado, concorda? Com certeza. Você tem atitudes vaidosas, eu também, quem está nos ouvindo também, e nos vendo também. Aí imagina, agora a gente vai devagar. Você, Ronaldo, é juiz de direito, você estudou, passou no concurso e tal. O Salomão, aqui da técnica, é advogado, está defendendo uma causa. Ele ganha a causa e os honorários dele são de 3 milhões de reais nessa causa. Você está entendendo? Tô entendendo, sim, tô E o acompanhando. Salomão ganhou a causa, os honorários, uma causa imensa, os honorários dele, 3 milhões de reais. E você, Ronaldo, estudou, passou no concurso, trabalhando, você vai ganhar 46 mil reais por mês. Vai dizer, pô, o Salomão está ganhando 3 milhões, eu estou ganhando 46 mil, eu gostaria mais um pouco também. Você está entendendo? Tô Aí entendendo. você vê o Salomão com esses honorários, ele viaja para a Austrália de primeira classe, ele vai para a Europa 2 vezes por ano, ele troca o carro dele a cada 6 meses. Isso envaidece a pessoa, né? E o outro também quer essa vaidade. Então, o meu limite é 46, mas deixa eu botar uns penduricalhos lá para ver se eu chego próximo do Salomão. É um pouco isso, sabe, Aldo? É um E pouco isso aqui que, eu que tô. acontece. Sim, e aqui eu tô colocando o meu posicionamento como E aí, na viagem que esse possível magistrado faz, ele vai de primeira classe ao lado do Neymar, ao lado do Vini Júnior, e vê o Vini Júnior levando um séquito de amigos, né? Ele está bancando tudo e tal. Ele gostaria também, então, pelo salário não dá, porque eu ganho 46. Deixa eu botar uns e, penduricalhos aí para ver se eu sim. chego perto e tal. É do ser humano. E doutor, aqui eu não estou criticando a classe da magistratura, Não, do não, poder não, não. judiciário, não. A gente tá falando no geral. Esse meu Sim. mesmo ponto, doutor, eu tenho para todos os poderes da República, Sim. para o Ah, executivo, para o legislativo, para o judiciário, para os agentes políticos, doutor, que eles também, como o senhor pontuou muito bem, se for somar tudo que a função de um político exerce, vai passar aí de é, 100, 200 mil sim. reais, além dos próprios salários, doutor. Um deputado federal, um senador ganha 46 mil, ah, um deputado Tem estadual passagens, tem tem isso, tudo tem auxílio isso. Um moradia, deputado tem. estadual Ah, ganha 46 mil, que é cerca de 29 vezes o salário de um sim, trabalhador. sim. Um vereador ganha 26 mil. Doutor, eu tenho esses números na cabeça porque aqui, sem exagero, eu já escrevi centenas de matérias sobre os privilégios da classe política. Política, né? Ah, Então, além de um jornalista, eu sou um cidadão indignado com os privilégios que eles têm, em detrimento do trabalhador que acorda cedo, que pega ônibus, que passa 8 dias na jornada de trabalho por dia para ganhar R$ 1.600 no mês. tá. Então Então, é um contraste, né? olha, eu ainda vou além nesse nosso bate-papo reflexivo, Com tá? certeza. Tá muito bom o bate-papo. Imagina aí, pensa aí, 5 profissões que tu acha que sejam assim de relevância para a sociedade ou que você admira. 5 profissões.
imagina aí e fala para mim. Vamos lá. Jornalista, eu, Jornalista. eu vou falar isso, doutor. Meu avô, Aristófanes Antoni, jornalista Eu vou falar militar. isso, doutor, porque como eu acabei de pontuar isso, né? Nós, jornalistas, estamos divulgando para a sociedade tudo isso, os Sim, privilégios políticos, as mordomias, os benefícios, os privilégios. Em contrapartida, nós, jornalistas, da classe jornalística, não tem um salário bom. vamos Mas, lá. Jornalista, jornalista, número 1. 2. doutor, vamos lá. O Salomão já sugeriu, pode sugerir, tá, Pode Salomão? falar, Abraão. Designer. Vamos lá. Design, Vai lá. designer. 3, qual seria? Vamos lá. 3, policial. Policial, bacana, sim, é nossa segurança. Policial. 4, vai lá. 4, fotógrafo. Bacana, que legal. Fotógrafo. E deixa eu encontrar outra aqui do fazer funcionalismo registros. público pra Não, eu gente. tô falando de geral. Geral? Tá? Geral. Enfermagem. doutor. Enfermeiro, tá bom. Você falou 5, tá? Sim. Com a Com a ajuda do Abraão. Muito obrigado, meu Abraão. amigo. E aí eu vou complementar para chegar em Vamos lá. 10, tá? Eu vou colocar professor. Olha, ó, Não, o mas não principal tem eu problema. esqueci, ó. Eu vou colocar arquiteto. Eu vou colocar odontólogo, o dentista que cuida do nosso sorriso. Eu vou colocar contador. Eu vou colocar assistente social. Olha Tá aí, bom? que legal. Nós chegamos em 10 profissões. Vamos fazer uma reflexão. Você acha que um é melhor do que o outro? Uma profissão é melhor Não, que a com outra? certeza não. Não, né? Não. Eu também acho que não. Com toda honestidade, cada um tem a sua importância, né? A reflexão que a gente vai fazer agora é até que ponto o Estado, quando eu falo Estado, eu falo dos 3 poderes, tá? Eu falo das 3 esferas do Estado. No município, Estado no mesmo, Estado e na União, tá? Até que ponto o Estado não colabora para essa desigualdade? Porque, vamos lá, o Estado vai fazer um concurso público. Você, Ronaldo, acha que não tem nenhuma dessas profissões que são mais importantes, que são profissões importantes, as 10, Com né? certeza. O Estado vai fazer um concurso público. Vai ser aonde esse concurso público? Vai ser lá em Itamaraty, pronto, município do Estado do Amazonas. Ele vai fazer um concurso público porque essas 10 profissões. Você acha que o município de Itamaraty vai pagar salário igual para esses 10? Não. O procurador do município vai ganhar o maior salário que tem. O enfermeiro vai ganhar um salário bem pequeno. Sim. Tá? Vamos sair do município de Itamaraty, a gente vai, para não botar o Amazonas, para a gente não ficar assim envolvido, a gente vai para o estado da Bahia. Você já foi à Bahia? Ainda não, mas tem um Então desejo vá, de conhecer. como diz a música, então vá. Né? A gente vai lá no estado da Bahia. Essas 10 profissões vão fazer um concurso estadual. Vamos ver quem vai ganhar mais no próprio concurso. É o Estado selecionando pessoas para trabalhar, tá? O Estado vai pagar mais para a classe jurídica. O procurador do Estado vai receber R$ 30.000. O enfermeiro, o assistente social vão receber 5. Está entendendo? Sim. Olha lá como... Aí vamos lá, vamos para a União. Vamos lá. Vai ter um concurso Onde paga mais, federal, né, doutor? Em sim. todos os ver cargos, né? quanto vai ser o salário do juiz e vamos ver Auditor um fiscal. auditor fiscal, vamos ver. E vamos ver qual vai ser o salário do psicólogo, do contador. Vamos ver se vai ser igual. Então, o próprio Estado já colabora para essa desigualdade e para que esses salários acabem crescendo. O próprio Estado. Sim, doutor. Já tinha parado para refletir sobre isso? Eu penso isso todos os dias, doutor, que é o Estado mesmo que causa as desigualdades no nosso país. Aí vai ter um concurso para professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá onde eu estudei. Vamos ver quanto é que vai começar a ganhar o professor lá. Por exemplo, nessa questão que está... Quando você vai em outros países, não é assim, tá? A gente pode... Quanto mais lastro democrático, isso tende a se igualar. Posso chamar o senhor aqui para uma conversa só Sim. sobre isso. E não tem um exemplo melhor, doutor, do que essa questão do fim da escala 6x1. Vamos lá, o trabalhador assalariado trabalha 6 dias na semana, descansa 1, trabalha 8 horas por dia. Sim. É esse próprio trabalhador que, através dos impostos, paga o salário dos políticos, do todos. vereador, deputados. Sim. E é esses mesmos políticos... Vamos dar exemplos do nosso cotidiano, da nossa cidade. O vereador de Manaus trabalha
Segunda, terça e quarta. Das 9 às meio-dia, mais ou menos, dependendo das sessões, estica até às 1. É. Deputado estadual, terça e quarta, dependendo do dia, também não tem nem sessão. É. Olha o contra... olha o Se contra... tivesse um deputado, um vereador aqui, eles iam dizer, não, Ronaldo, mas eu trabalho também no gabinete, eu atendo a população, então tem Sim, isso, né? Mas, meu amigo, a obrigação de... E ainda tem um recesso, a gente acabou de sair do recesso. doutor, do ano passado, de 2025 até esse recesso, os vereadores de Manaus ficaram sem trabalhar cerca de 3 meses, 90 dias, cerca de... Sim, É nesse ponto que eu tô querendo chegar, não sei sim. se tu tá me entendendo. E é por isso que eu toco na tecla do Rousseau, né? A lei é sempre É benéfica nesse para ponto que eu quem tô é querendo poderoso. chegar, que é esse mesmo Ah, cidadão, e eu sou um defensor ah, da escala 6x1, doutor, sim, não é por conta que eu sou contra o empresariado, muito pelo contrário, eu sou o primeiro a defender o empresariado, aquele dono de um sim. negócio Na verdade, você é pequeno, favorável ao médio. 5x2, né? Sim, Você é sim, contra a escala 6 por sim, um, tá? sim. Sim, Aquele ah, dono de um negócio pequeno, médio, que sim, rala todo dia, que tem que tirar da goela para pagar os impostos. sim. Então, é essa classe, doutor, que banca é essa que eu estou citando aqui, que trabalha 2 vezes na semana, É, que trabalha 3 vezes na semana, e é essa mesma classe que vai decidir a vida desses que estão aqui. sim. Não é uma incoerência isso, doutor? Não, olha Esse é um só, ponto de vista que eu tenho, tá. doutor, e Desculpa abrir uma não, não, divergência aí com é uma você. coisa que, como o senhor pontuou bem anteriormente, que me causa indignação. Sim, olha só, a nossa democracia, a característica maior dela é que ela é representativa. A gente tem até um outro meio de atuar diretamente, mas muito pouco, né? Então, somos nós quem escolhemos os nossos representantes. No caso, vamos pegar o Amazonas, vamos pegar Manaus, nós temos 41 vereadores, nós temos prefeito e vice-prefeito, tudo escolhido por nós. Nós temos 8 deputados federais, nós temos 3 senadores, governador e vice. Tudo que nós escolhemos. Então, cabe a nós sermos criteriosos e analisarmos quando a gente for votar, né? É isso, a gente vai votar para manter esses privilégios ou está na hora de dar um basta? Vamos lá para a escala 6x1, 5x2, 4x3. Qualquer servidor público trabalha numa escala 5x2. E eu te garanto uma coisa, o problema é que tem um lastro histórico pesado. O Brasil foi um dos últimos países no mundo a acabar com a escravidão, tá? Sim. E quando acabou lá, 1888, teve consequências não favoráveis a quem estava no poder. Logo depois teve a elite dominante, a elite financeira dominante, não gostou do fim da escravidão. Tanto logo depois promoveram um golpe da proclamação da República. Não estava previsto constitucionalmente, por isso que eu estou chamando de golpe. Então, nós temos um, um lastro de escravidão muito forte. Esse lastro de escravidão, as empregadas domésticas, há pouco tempo, a lei regulamentou a ida delas à Previdência, antes não existia. Então, se você pegar 20 países, não estou sendo econômico, estou botando muito. Eu até topo aumentar 30 países com melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Infelizmente, o Brasil não está entre esses 30. O Brasil é um dos 10 mais ricos, mas em termos de Índice de Desenvolvimento Humano, nós estamos lá para 75, 74, tá? Se você pegar 30 países com melhor IDH, vai pegar toda a Europa todinha, aí bota aí já 15, 20 países, aí você pega Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, enfim, Japão, você vai ver que 90% deles ou mais adotam a escala 5x2. São 40 horas semanais de trabalho, não mais do que isso. Alguns já estão falando em diminuir, em botar 36. O Brasil insiste numa escala maior, como insistiu durante muito tempo com a escravidão. Então, isso aí tem reflexos. O, a Casa Grande Senzala, belo livro do Gilberto Freire, está aí para que a gente possa entender a nossa realidade. E o senhor fez uma reflexão bem importante, né? Que
são os próprios eleitores que têm o Sim, poder de mudar isso, sim. mas acabam votando É, em sim. políticos Os seus algozes, né? que Que vão perpetuam perpetuar, vão utilizar a chibata para eles. e o que é meio incoerente. Mas a É gente isso. falar em coerência no nosso país São muitas, é né? muita, É. né, doutor? Só para encerrar esse nosso bate-papo sobre essa questão, doutor, o senhor acredita E que rendeu, hein? não, não, o senhor ainda tem um tempinho? Eu queria 5 minutinhos só Não, para vamos falar lá. sobre Sim, política. sim, vamos nessa. Ó, além de ser um alguém com vasta experiência, né, no ramo do direito, o Elcio Ribeiro também é cientista político, sabe muito sobre a política do nosso estado. Se eu tiver 5 minutinhos também Não, para não, tô à vontade contigo. Vamos. vamos lá, bate-papo muito bom, a gente Sim. vê Não, que é porque vamos falar coisas de bastidores. No primeiro momento, a gente ia conversar meia hora, meia hora, né? E né, já tem uma tá hora de uma bate-papo, hora. para tu ver como rendeu, Sim, sim, rendeu. sim. E é Isso. agradável bater papo Com contigo sempre, certeza, com Ronaldo. certeza. Vamos lá, só para encerrar esse nosso bate-papo sobre a questão dos penduricalhos, o senhor acredita que ainda há necessidade de uma regulamentação mais clara sobre essas verbas para evitar novas controvérsias? Eu penso que virá. As controvérsias chegarão, de qualquer forma, né? Chegarão, né, doutor? Chegarão justamente por aquela frase repetida do Rousseau, né? Então é difícil alguém se contentar com fim de privilégio. Então vai ter controvérsia, vai ter judicialização. Então acho que isso não acabou agora. E mudando de assunto agora, bora falar sobre o cenário eleitoral deste ano aqui no nosso estado. Vamos lá. Como o senhor avalia o cenário político para a disputa pelo governo do Amazonas? Ó, nós já tivemos aí algumas, porque até então, antes das convenções, era tudo especulação, né? Sim, Eu podia lançar na mídia que Ronaldo era pré-candidato ao governo e era especulação. Não passou para a convenção. Eu estava lançando teu nome, você não é nem filiado, mas eu estava lançando teu nome, entendeu? sim. A partir das convenções, é por isso que tem algo mais formal. Partidos, federações formalizam o nome. Então, nós já tivemos aí algumas convenções e outras virão, né? Nós já temos confirmados ex-prefeito Davi Almeida, tendo como vice, foi uma surpresa para alguns, Sádia Fras, que é uma médica, uma pessoa muito decente, muito simpática, muito doada ao serviço público, à medicina, já está confirmado. Nós temos o professor Gilberto, do PSTU, também já confirmou, através da, Convenção? da convenção. Eu esqueci o nome da vice, é uma professora também. Então, já está confirmado 2 candidatos. Nós já temos o senador Omar Aziz, tendo como vice Alessandra Campelo, deputada atuante, propositiva, muitos mandatos, jornalista ela, né, Ela? de profissão. Legal. Nós temos esses 3 nomes já confirmados, né. Já tivemos a convenção do PSDB, que não apontou nenhum candidato, só colocou o senador Plin como candidato à reeleição. Estamos aguardando aí a convenção do União Progressista. O MDB fez a convenção junto com o PSD, né? Lançou o senador Eduardo Braga ao Senado, mas não lançou candidato ao governo. Então, eu estou com 3 candidatos, por enquanto. Vamos ter a convenção do União Progressista, parece que vai ser na véspera, vai Dia acabando o 4. prazo, dia 4. União Progressista, a princípio, aí é tudo especulação, lançará Roberto Cidade, né? Teremos a convenção do PL, e lançará, também no dia 4, que lançará a professora Maria do Carmo. E eu acredito que vem a convenção da Federação Rede PSOL. Vai ter a convenção do PT, que a princípio vai apoiar Senadora o Mara Aziz. senador Omar Aziz. Eu estou com 5 candidatos aí. E vai ter a do PSOL, que parece que vai apoiar o Munduruku, né? Uma liderança indígena e tal. Então, eu acredito que a gente vai ter 6 candidatos para votar. Cabe à população aí ver qual dos 6 se adequa melhor. Sabe o que eu lastimo? O que o senhor achou? Que desses 6 candidatos, cabeça de chapa, cargo principal, em se mantendo isso, tá? Em se mantendo esses nomes que eu coloquei.
apenas uma mulher. Que pena, né, cara? A população 51,8% mulheres, 49, não sei, tem mais mulher do que Baixa homem, e representatividade, né? a gente só vai ver uma mulher como eu lastimo isso, gostaria de ver mais mulheres candidatas ao topo do e não havia esse apenas. E já na corrida ao Senado, quais fatores tendem a influenciar mais o eleitor nesta eleição? Ó, são múltiplos os fatores, né, eu já começo por quem fez a convenção. Se esperava muito a candidatura de Marcos Rota. Algumas pesquisas davam Marcos Rota sem dizer, eu nunca ouvi ele falar: "Eu sou pré-candidato", mas ele Uhum, era colocado como pré-candidato. Se colocava ele com 7%, 8% de preferência, que é um percentual alto. Ele não foi confirmado na convenção do Avante, né. uhum. O que nós temos, um outro que viria também, seria um representante da esquerda, seria Marcelo Ramos. Parece, aí a gente observa como às vezes a eleição é local, é estadual, mas tem tentáculos federais que acabam interferindo, né? Parece que o Marcelo Ramos não será mais candidato ao Senado e o PT irá apoiar apenas, ah, em troca de um apoio ao presidente Lula, apoiaria apenas uma chapa com o senador Eduardo Braga. Esse já passou na convenção, né? Além dele, já passou na convenção também o senador Plínio Valério, que na eleição passada teve 840.000 votos. Eu tenho conversado com pessoas, todos não descartam a viabilidade eleitoral do É, senador Plínio. Além desses dois que já passaram na convenção, o PSTU também lançou um nome que agora eu não lembro, infelizmente, e nós esperamos ainda na convenção do PL. Até então se fala que o capitão Alberto Neto seria candidato ao Senado, e na convenção do União Progressista se fala muito que o ex-governador Wilson Lima, que foi o único que teve 1 milhão de votos na história do Amazonas, é duas mesmo, vezes, é? e nenhum seria candidato também. E a gente acha que vai ter uma boa briga. Dito que a Federação Rede Pessoal também vai lançar um candidato ao Senado. E na sua avaliação, quais temas devem dominar o debate eleitoral até o dia da votação? Ah, Tem legal. muitos aí, né, doutor? Não, tem Segurança muitos. pública. É, sim, é o mais do mesmo, né? Toda eleição é isso. Então, todo mundo vai falar de educação e de saúde. Aí tá certo. E cada um mostrando tem a chave da felicidade para isso, né? Dizendo que se eu eleito, eu resolvo. Não sei. Eu adoraria ver propostas factíveis, né? E que a população conseguisse fiscalizar, principalmente através dos seus representantes na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Então, eu acredito que saúde e educação sempre é ponto. Eu garanto que todos esses candidatos majoritários falarão de segurança pública, que eu custo a crer, o senhor ou a senhora que nos acompanha nesse momento, o senhor tem a sensação de tranquilidade quando sai às ruas, quando um filho, neto vai para uma festa à noite, andando na rua, não sei, sente seguro? Não, sinto Não, não. eu acho que você É, não ando e mais nem à noite, doutor. você e a maioria da população, né. Então, isso é pauta de eleição e, é claro, vai ter o salvador da pátria também, candidato a salvador da pátria da Zona Franca de Manaus, da R319. BR-319, isso sempre aparece, né. Então, esses temas aí, eu adoraria ver propostas factíveis, né. O nosso orçamento é tanto, com isso dá para fazer tanto, e a gente vai tentar fazer tanto. Fiscalizem, por favor, o orçamento e a execução. Adoraria ver isso. Agora, propostas são, às vezes, mirabolantes, né. E para encerrarmos, qual será o principal desafio do eleitor amazonense ao escolher seus representantes em 2026? Ah, legal. Eu diria que o principal desafio é ser criterioso. Se você chega e me fala assim: "Tem algum partido melhor, pior?", eu diria que tem pessoas decentes nos 30 partidos regulamentados no Brasil. Tem 31, tá? Os 31 tem pessoas decentes. Cabe ao eleitor ser criterioso na hora da escolha,
E eu adoraria que o eleitor tivesse consciência de que o exercício dele de cidadão, a cidadania dele, não se exaure, Ronaldo, ele não acaba na hora de digitar os números lá. São 19 números que a gente vai ter que digitar nessa eleição, né? Então, leve uma anotaçãozinha, porque gravar de cabeça vai ser complicado. Mas eu adoraria que o eleitor, o meu concidadão, a pessoa que me acompanha, que eu leciono, que eu converso, fosse muito criterioso, visse propostas que são factíveis e não mirabolantes. É um milagre, o sujeito é o mito do país. Não, isso não existe. São pessoas de carne e osso. Vamos ser criteriosos nessa escolha. E o melhor, eu adoraria que o eleitor, após as eleições, continuasse fiscalizando, continuasse acompanhando o trabalho de quem ele votou. E de quem ele não votou, visse como é que está funcionando o parlamento, o que é que eles estão fazendo quando eles estão trabalhando, o que é que eles estão propondo. É isso. É esse mesmo eleitor que vota naquele candidato que vai decidir se ele vai trabalhar 6 vezes na semana Isso. ou 5. É, É esse mesmo eleitor que vai votar naquele candidato que vai decidir se os juízes vão ficar recebendo os perfeito. penduricalhos. É isso. É esse mesmo Mesmo eleitor, não é? eleitor. É. Por isso que eu digo que é O senhor apontou importante. isso, não foi? É importante que ele continue exercendo a cidadania, e não apenas no dia do voto. Meu amigo, posso chamar o senhor de meu Com amigo já? certeza, com certeza. Que, Sim, que bate-papo legal. sim. Muito obrigado por ter E aceito não nosso. falamos nem de skate, nem de jiu-jitsu. Olha só, coisas que eu Olha, gosto também. Fica para bom, a uma gente outra. pode falar em outra hora. Elcio, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Satisfação, Estamos chegando ao Ronaldo. fim do nosso Sim. programa. Eu vou deixar o senhor agora com suas considerações finais. Ó, primeiro, quando você me convidou, já te conhecendo, né? Aqui, Eu ali, né? aqui. Eu adorei o convite e eu penso que debates como esses aqui que nós tivemos, eles esclarecem os fatos. Então, o esclarecendo o fato tem que receber aplausos na tua condução, né? Porque é dessa forma que a gente tenta colaborar com um tijolinho de uma grande catedral de cidadania que a gente gostaria que as pessoas tivessem. Debatendo, não tem aquele ditado que diz que conversando a gente se entende? Sim. É conversando, é debatendo sobre esses assuntos que a gente tenta esclarecer um pouco quem nos acompanha. É E isso. essa é a nossa proposta, doutor. É como o senhor falou, esclarecer os Sendo os fatos, fatos, é. dar vez e voz para quem não tem, doutor, que Sim, isso é muito importante também. Eu recebo autoridades, especialistas, para a gente debater sobre tudo isso sim. que impacta o nosso cotidiano, doutor. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter. Desejo êxito para Olha você aqui, sempre, tá, eu Ronaldo? que Você é sempre um agradeço, jornalista exemplar ali, eu que muito agradeço. êxito na tua caminhada. Eu que agradeço, meu amigo. E para vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela sua audiência. O programa Esclarecendo os Fatos volta na próxima semana. Até lá.